bom dia. Que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando terminará o dia agradecendo. Hoje, vamos refletir sobre um versículo poderoso que traz conforto e força para nossos corações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Esse versículo está no Salmo 46, um salmo que revela a proteção e o cuidado de Deus em momentos de dificuldade. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, 1, 7. O Salmo 46 é um dos mais poderosos e consoladores da Bíblia, especialmente quando enfrentamos momentos de angústia e incerteza. Ele nos lembra da soberania de Deus sobre toda a criação, do seu poder ilimitado e do seu cuidado constante por nós, seus filhos. Ao meditar sobre cada verso deste salmo, somos chamados a refletir sobre o que significa ter Deus como nosso refúgio e fortaleza, e o impacto que essa verdade deve ter em nossas vidas diárias. Quando o salmista afirma que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ele nos dá a imagem de um lugar de segurança em meio ao caos. Um refúgio é um local onde encontramos proteção contra os perigos ao nosso redor. Em tempos antigos, as cidades fortificadas eram vistas como refúgios seguros contra invasores. Da mesma forma, Deus é esse refúgio para nós, mas não um refúgio físico, e sim espiritual e emocional. Ele é aquele a quem podemos recorrer em busca de proteção e paz. Nos momentos mais desafiadores de nossas vidas, quando as circunstâncias parecem estar fora de controle, é natural sentir medo, desespero ou ansiedade. Mas o Salmo 46 nos ensina que, mesmo quando o mundo parece desmoronar, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, podemos confiar em Deus. Essas palavras transmitem uma ideia de total colapso e instabilidade, mas mesmo em tais circunstâncias extremas, o salmista nos convida a não temer. O convite para não temer é repetido diversas vezes na Bíblia, e é sempre acompanhado de uma razão sólida: Deus está conosco. O Senhor não apenas vê nossas dificuldades à distância, mas Ele se faz presente no meio delas. Ele é um socorro bem presente nas tribulações. Não precisamos enfrentar nossas lutas sozinhos, porque Deus está ao nosso lado. E a certeza de que Ele está presente nos momentos de tribulação nos dá coragem e força para continuar. A metáfora do rio que alegra a cidade de Deus é um ponto central desse salmo. As correntes desse rio representam a provisão de Deus, sua paz e sua graça, fluindo constantemente em nossas vidas. A cidade de Deus simboliza o lugar onde habita a presença de Deus. E esse rio é um sinal de que onde Deus está, há vida, abundância e alegria. Mesmo quando as nações se agitam e os reinos se movem, Deus permanece firme. Ele não é abalado pelos eventos que abalam a terra. Essa imagem é especialmente reconfortante em um mundo onde o caos muitas vezes parece prevalecer. Desastres naturais, conflitos políticos e pessoais podem nos fazer sentir inseguros e vulneráveis. No entanto, o Salmo nos lembra que, embora tudo ao nosso redor possa parecer instável, Deus é imutável. Sua paz flui como um rio constante, mesmo em meio ao caos. Ele está no meio da cidade, e ela não será abalada. Outro ponto importante a ser considerado é que o Salmo 46 não nega a existência de dificuldades. Pelo contrário, ele reconhece que passaremos por tribulações e momentos difíceis. No entanto,
Ele nos ensina que essas situações não precisam nos paralisar pelo medo. Deus não nos prometeu uma vida sem desafios, mas prometeu que estaria conosco em cada um deles. Isso é o que nos fortalece, a presença constante de um Deus fiel e poderoso. Ao ler este salmo, somos também lembrados da importância de buscar a Deus em oração. O salmista nos mostra que Deus é o nosso refúgio, e nos refugiamos nele quando nos aproximamos dele em oração. Orar é o meio pelo qual colocamos nossa confiança em Deus e entregamos a Ele as nossas preocupações e medos. Quanto mais oramos, mais nos conectamos com o poder de Deus e mais fortalecidos nos sentimos para enfrentar as adversidades. A fortaleza mencionada no Salmo também nos faz pensar em um lugar de proteção e força. Deus não é apenas aquele que nos acolhe em tempos de necessidade, mas também aquele que nos dá a força necessária para continuar. Ele não apenas nos esconde das tempestades da vida, mas nos fortalece para que possamos enfrentá-las. Essa combinação de refúgio e fortaleza é o que faz de Deus um socorro completo em nossas vidas. Ele nos protege e nos capacita. Muitas vezes, quando enfrentamos problemas, nossa tendência é buscar soluções em nós mesmos ou em outras pessoas. Embora seja importante buscar aconselhamento e apoio, o Salmo 46 nos ensina que nossa primeira resposta deve ser buscar refúgio em Deus. Somente Ele pode oferecer a proteção e a força de que realmente precisamos. Às vezes, buscamos respostas em lugares errados ou com pessoas que não podem nos ajudar, e isso pode nos deixar ainda mais confusos ou desanimados. Mas quando buscamos a Deus, encontramos a verdadeira paz e clareza. Outra imagem poderosa neste salmo é a da voz de Deus, que levanta a sua voz e a terra se derrete. Isso nos lembra que o poder de Deus está em sua palavra. Quando Deus fala, as circunstâncias mudam. Isso nos encoraja a confiar nas promessas de Deus e nas suas palavras de vida. Ele não apenas vê nossos problemas, mas tem o poder de transformá-los. A mesma voz que criou o universo é a voz que nos guia e nos sustenta em nossas lutas diárias. Além disso, o Salmo nos dá a segurança de que não importa o que aconteça, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A menção ao Deus de Jacó nos conecta à história do povo de Israel e nos lembra que o mesmo Deus que cuidou de seus filhos no passado, cuida de nós hoje. Ele é um Deus de alianças, que mantém suas promessas e nunca falha em nos proteger. Ele está sempre presente e podemos contar com Ele em todas as situações. Este salmo também nos convida à confiança absoluta em Deus. Quando somos lembrados de que Deus está conosco, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, somos chamados a entregar nossas preocupações e ansiedades a Ele. Esse ato de entrega é essencial para experimentarmos a paz que só Ele pode dar. Muitas vezes, tentamos carregar os fardos sozinhos, mas Deus nos convida a confiar nele, sabendo que Ele está cuidando de nós. Finalmente, o Salmo 46 nos ensina a descansar na soberania de Deus. Mesmo quando o caos parece dominar o cenário ao nosso redor, Deus está no controle. Ele está acima de todas as coisas e seu plano prevalecerá. Quando compreendemos isso, somos capazes de viver sem medo, com a certeza de que, independentemente das circunstâncias, estamos seguros em suas mãos. O convite é claro: não temer, confiar e refugiar-se no Deus que é o Senhor de todas as coisas. Oremos. Senhor Deus, hoje nos rendemos à Tua presença e Te louvamos por seres o nosso refúgio e fortaleza. Tu és nosso socorro bem presente em todas as tribulações, e é em Ti que encontramos paz e segurança. Quando enfrentamos desafios que parecem maiores do que podemos suportar, ajuda-nos a lembrar que Tu estás sempre conosco, pronto para nos amparar e nos guiar. Pai, diante das dificuldades, clamamos por Tua força. Sabemos que em nossa fraqueza Tu nos fortaleces. Mesmo quando as tempestades da vida nos cercam, podemos confiar que Tu és nossa rocha firme, nosso abrigo seguro. Ensina-nos a buscar refúgio em Ti, a depender de Tua sabedoria e a entregar nossas preocupações a Ti. Senhor, nós Te pedimos por cada área de nossas vidas que enfrenta tribulação.
seja na área espiritual, emocional, física ou financeira. Confiamos que Tu és o socorro que precisamos. Cremos que Tu tens o poder para transformar cada situação difícil e trazer renovação e esperança. Que Tua paz, como um rio, inunde nossos corações, que possamos viver sem temor, sabendo que estamos seguros em Teus braços. Ajuda-nos a confiar em Tuas promessas e a descansar na certeza de que, em Ti, temos vitória. Que o Senhor dos Exércitos continue conosco, nos guiando e nos fortalecendo a cada dia. Em nome de Jesus entregamos tudo em Tuas mãos. Amém.